Hoje eu queria falar sobre um assunto que diz respeito mais a uma prática cristã, que necessariamente é uma coisa exclusiva do luteranismo, ah, mas que é uma coisa bem que deveria ser lembrada muito mais fortemente do que eu creio que normalmente é. E a prática de oração. A prática de oração, ela é muitas vezes posta um pouco mais de escanteio, assim, e é difícil a gente criar uma oração de cabeça, ou a coisa é levada de uma maneira muito espontânea, ah, como se fosse fácil fazer. Então, não, ou ela é, a prática da oração ela é subestimada ou ela é superestimada em certo sentido. Ah, e é difícil chegar no ponto certo de como orar, por que orar, para que orar, como é que funciona uma oração. Ah, Bem, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo transforma os nossos gemidos inexprimíveis em oração a Deus. E isso é fato. Isso é fato. Todo mundo que já passou por uma situação um pouco mais complicada na vida vai saber exatamente do que o apóstolo Paulo está falando. Mas isso também não elimina, isso não é exclusivo. Não quer dizer que toda a nossa oração tem que ser um gemido inexprimível, vamos dizer assim. E que a gente não deve só orar quando a gente está passando por uma necessidade. Então, o primeiro ponto sobre oração é Deus mandou. Por que a gente ora? Porque Deus mandou. Simples assim. Uh, Basicamente, só ler Mateus 6. Mateus 6 vai ter onde é que vai estar o Pai Nosso, né, no Sermão do Monte. Mas lá Jesus também fala sobre como orar. Jesus diz assim, vai para o teu quarto em secreto, que teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ele também diz que se você pede, Deus dá, ele não vai dar uma pedra para quem pede um pão, ou uma cobra para quem pede comida, essas coisas assim. Então, Jesus Cristo disse que devemos orar, Deus disse que nós temos que orar. Lembrar, o apóstolo Paulo também diz em 1 Tessalonicenses 5 que devemos orar sem cessar. Em João 15, Jesus diz que tudo aquilo que nós pedimos no nome dele será concedido. Então, há uma lei na hora de orar. Deus mandou. Nós temos que orar. Isso é parte da nova aliança. Isso é parte do nosso ser cristão. Por mais que isso é muito normal, porque todo mundo que tem carne e osso já chegou no ponto de começar a justificar a falta de piedade com coisas assim, não tenho tempo, eu tô muito cansado, eu pego no sono quando eu tô indo, quando eu vou orar, essas coisas assim. E há uma tentativa de transformar a oração numa coisa assim, Deus sabe o que eu preciso. Mas se esquece que Deus manda a gente orar. E é uma promessa. Não é basicamente uma lei, mas há uma promessa à oração, que a oração ela é ouvida. Algumas vezes uma questão um pouco mais pastoral, é quando uma pessoa chega e diz assim, eu não sei se minha oração está certa. Bem, se você olhar os Salmos, por exemplo, os Salmos é o grande livro de orações da Bíblia, que é como Dietrich Bonhoeffer chama, né? É o grande livro de orações da Bíblia. Muitas daquelas orações não fecham muito bem com nós hoje em dia. Porém, algumas orações fecham 100% conosco. Então, pega, por exemplo, o Salmo 6. O Salmo 6 é um excelente salmo de confissão. Né? Os meus pecados inundam minha cama. E orar o Salmo 6, não como orar, não lendo como se fossem as palavras de alguém outro, mas você chegar honestamente diante do Salmo 6 e dizer assim, essa é a minha oração. E você ora o Salmo 6. É uma oração profunda. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou Salmo 50 e poucos, crie em mim, ó Deus, um puro coração. Então, assim, são pedidos honestos de um cristão, de alguém que tem fé em Deus.
E os salmos são uma excelente maneira de ver que não existe oração errada, basicamente. Porque Deus, o Espírito Santo preservou nos salmos orações imprecatórias. Quando o salmista estava muito triste, muito decepcionado. E tudo que ele tinha para falar para Deus era a raiva que ele sentia de alguém outro. Mas ele entrega nas mãos de Deus o juízo. Ele entrega nas mãos de Deus a vingança, como diz Paulo em Romanos 13. Romanos 12, perdão. Então a vingança pertence a Deus. É Ele que vai fazer as coisas. Mas é muito normal para que nós... A gente chama Deus de Pai. É muito normal que a gente tenha uma relação íntima com Deus. Familiar, basicamente. É o que Paulo fala em Efésios 3, por exemplo, né, de dobro meus joelhos diante de Deus, o que deu o Pai, que deu o nome de todas as famílias. Então, assim, é importante preservar esse lado da oração na nossa vida cotidiana e separar um momento, nem que seja um pouquinho, mas orar. E aí vem a questão de, tipo, como a gente ora. Isso é clássico. Bem, o primeiro ponto que posso dizer Salmos e o Pai Nosso vêm de Deus. Então, se você tem dúvida que Deus vai ouvir a oração, faça o Pai Nosso, leia os Salmos. Ore os Salmos. Deus vai ouvir, porque são as palavras dele mesmo. Dietrich Bonhoeffer também vai dizer que Deus nos ensina a orar, nos ensina a falar com ele como os pais ensinam a língua para uma criança. Então, aquelas palavras usadas no Pai Nosso, nos Salmos, nas outras orações da Bíblia, elas estão certas e Deus as ouve. Você tem comprovação disso e ele mesmo preservou essas coisas nas Escrituras. Eu vou dizer que orar para outros é um pouco mais difícil. Orar para si mesmo é um pouco mais fácil. Porque Deus não se preocupa muito com a nossa gramática. Deus não se preocupa muito com como a gente fala com ele, necessariamente. Mas quando a gente ora por alguém, ou está num grupo orando, alguma coisa assim, a oração é um pouco mais diferente. Porque as pessoas ali precisam entender, as pessoas ali precisam estar ouvindo e compreendendo, e aquela oração que você está fazendo precisa ser a oração dessas outras pessoas. Então, é um pezinho um pouco maior para quando se vai orar em grupo ou por alguém. Então, o Martin Lutero escreveu um excelente escrito, tem um excelente texto chamado Uma Singela Forma de Orar, uma breve forma de orar, que ele escreveu por barbeiro dele, Pedro Barbeiro. Tá em português isso aí, tá nas obras selecionadas, e se não me engano também é vendido pela Concórdia num caderninho separado. E lá ele desenha uma maneira simples de orar. Orações podem ser bastante complexas, como é o caso de uma oração geral da igreja. Ela é relativamente complexa porque tem vários pedidos, né, porque ela é geral. Mas quando se fala de uma oração simples para Deus, bem, geralmente se fala de uma ideia de um geral para o específico, quando se vai fazer uma oração. Então, se começa normalmente com o identificando a quem a gente está orando. Então, Deus Pai de toda misericórdia. Você exalta o atributo de Deus que você quer, que você está buscando, vamos dizer assim. Então, você vai especificando cada vez mais. Eu tenho cometido pecados contra ti. Reconhecimento de quem está orando. E aí vem o pedido específico. Perdoa-me, ou concede a bênção, cura, etc, etc. E aí se termina geralmente pedindo em nome de Jesus Cristo, como em João 15. Amém. Essa é uma maneira simples. Não se sinta culpado de não conseguir orar espontaneamente. Não tem problema escrever oração. Escrever oração não é errado. É muito bom, inclusive.
porque tu pode visitar aquela oração de novo, expandir ela, trabalhar ela e continuar usando ela, e talvez aquela oração sirva para alguém outro. Então, não é um problema escrever orações. Os cristãos escreveram orações desde sempre, e nem sempre em contexto litúrgico, né? Nem sempre em contexto de culto. Os cristãos escreviam orações para outros cristãos, né? Então, é importante lembrar disso. Lutero, nos catecismos... Os catecismos são um grande manual de orações, mas essa é uma conversa mais longa. Mas Lutero também dá uma forma um pouco mais estruturadinha para quem ainda não sabe direito como fazer a coisa, e talvez ajude. Se você vai no final, mais pro final do catecismo, existem as orações diárias. Existe uma para de manhã, quando você acorda, uma para quando você vai comer, e outra quando você vai dormir. E as orações lá, elas são estruturadas com o credo, identificando a quem você está orando e o que Deus fez por ti. Então, o credo apostólico, né? O credo apostólico não tem nem... É só uma coleção de fatos das coisas que Deus fez por ti. Você vai para o Pai Nosso. O Pai Nosso é a grande oração de Jesus Cristo que Ele nos entregou, né? Mestre, ensina-nos a orar, diz lá em Lucas. E Jesus Cristo, Deus, o homem, entrega o Pai Nosso. Então essa oração está correta, certa, 100%, Deus vai ouvir. E aí ele termina com uma oração padronizada, bem simples, que varia só alguns elementos muito pequenininhos entre uma e outra parte, né? Então, amado Pai Celestial, graça te dou por Jesus Cristo, teu amado Filho. E aí vem a parte diferenciada para manhã e noite. E aí termina com que o teu santo anjo esteja comigo e uma doxologia final. Então, vale a pena usar esse tipo de oração. Isso é rápido, você faz... Lutero estava justamente pensando no pessoal comum, isso aqui não demora nada. Termina isso aqui em menos de 5 minutos e olha lá. Então, assim, vale a pena pensar nisso. Vale a pena pensar em como fazer uma oração. E escrever orações. E não tenha medo de escrever orações, não tenha medo de usar a própria Bíblia como oração. Como eu disse, é um mandamento divino, mas ele também tem uma promessa. Então, orar é um grande pedaço da nossa vida e merece ser pensado, né? A gente tem que separar um espacinho para nossas orações, seja lá onde a gente esteja, às vezes momentos de oração simples do meio do nada, e aí a oração é mais espontânea, mas tem momentos que a gente reflete mais sobre a oração, e isso também não tem problema. O importante é orar. E cada vez orar mais, né? Lutero tem até uma anedota de Lutero que ele falou assim: nossa, eu tenho muita coisa para fazer hoje, vou orar só por 3 horas. Então, assim, mostra um pouco como é que se entendia, Lutero entendia o valor da oração na vida do cristão. Então, espero que isso sirva de ajuda para quem está querendo aprender a orar. E vamos ver se eu falo mais sobre o assunto com o pessoal da apologética, etc. Vai ser legal.